Na verdade, pediram para... Hoje é o dia de repartir uma palavra pela Páscoa, né? E eu tenho no meu coração uma palavra que tem sido tema de meditação para esse tempo. Estão me ouvindo bem? Perdoe a emoção aí do velhinho, tá? As crianças aí zoaram o plantão. Eu quero dar continuidade, na verdade, àquilo que nós cantamos aqui. Eu quero dar continuidade a essa alegria toda das crianças, né? Quero me alegrar junto com vocês, porque só em estar aqui já é uma emoção, né? Os últimos... se tiver alguém do Chile aí assistindo, já... Esses últimos tempos têm sido tempos difíceis, né? Tem hora que a gente está preso, tem hora que a gente está solto, tem hora que a gente está preso. E aí, eu saí do hospital com Solange esse final de semana, ela teve alta na sexta, eu fui lá em Santíssimo, no encontro lá. Quando eu vi um monte de gente, parecia pinto no campo de minhoca. Fiquei feliz pra caramba. Olha, gente. É bom demais. Queridos, quem lembra que o Luciano, ele ministrou uma palavra aqui sobre, na verdade, sobre uma guerra espiritual, né? Ele falou sobre a armadura de Deus. Ele usou o texto de Efésios 6:10, né? Da armadura que Paulo deixa ali escrito que nós devemos nos revestir a cada dia para resistir contra toda a cilada do mal, contra toda a hoste maligna, porque a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, ela é travada no mundo espiritual. Quem lembra desse tema? Lu, tá fraquinho, ele está falando que nem ele lembra aí. Mas vocês lembram mesmo? Lembro. Eu fiquei muito impactado com Deus, porque eu não estava na reunião, né? Eu assisti pelo YouTube, e eu tinha na quinta-feira daquela semana, eu tinha ministrado no grupo caseiro. Acho que a André estava lá, Keila, o Dedé estava, com certeza. Eu fidelizei o André no grupo, né, André? Tu não foi, a gente puxou nele. E eu falei sobre o mesmo assunto, só que eu dei um outro foco. Eu acho bem propício para esse momento agora, a gente fechar esse tempo com esse foco. O que vocês acham? Amém? Porque nós vivemos situações na nossa vida, passamos... cada um de nós vive problemas diferentes, né? E nós acabamos nos perdendo se deixar, né? Se não estivermos atentos, obrigado, Bu. A gente acaba se perdendo do foco principal, das coisas espirituais, né? Eu me preocupo com uma geração que ela não tem conhecimento bíblico, mas não é só conhecimento bíblico. Ela não tem conhecimento espiritual. Uma geração que não tem intimidade com Deus, experiência com Deus, não busca essa experiência, né? Olha para as coisas muito naturais, né? Eu sou de uma época, né? E aí agora eu posso falar isso, que olhando os netos aqui, né? A gente vê as gerações passando e está falando, ih, caramba, o negócio está ficando feio para mim, né? Mas nós somos de uma época, os mais antigos, que qualquer dificuldade nossa, a gente buscava o Senhor. Qualquer solução para a vida, a gente buscava no Senhor. Qualquer decisão para se tomar, a primeira situação seria uma oração.
e buscar ao Senhor um sinal de Deus, uma palavra de Deus, o conforto de Deus, a paz de Deus, a direção do Senhor, porque nós cremos que o Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos guia. E o fato de sermos filhos de Deus, João fala no seu Evangelho que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. E um dos marcos, um dos sinais, né, um emblema dos filhos de Deus é ter a condução, é ser guiados pelo Espírito Santo. Não pela sua mente, né? Não pelaquilo que vai ser mais lucrativo, por aquilo que talvez dê certo, ou por aquilo que seja mais confortável, né? Ou por aquilo que a gente busca no Google. Porque hoje, ao invés do joelho da oração, a primeira busca nossa tem sido o Google. O que o Google fala sobre isso? O que ele pensa sobre isso? E Deus, Ele não se encaixa dentro do Google. Por quê? Porque as experiências de um são experiências, não são experiência de outros. O que Deus faz e fala segundo a fé de alguns, não faz segundo a fé de outros. Porque Deus não macula a fé, Deus honra a fé. Deus honra tudo aquilo que é feito por fé. E daí dá a maior dúvida na nossa cabeça, porque você, quando quer enquadrar Deus dentro de uma caixa, dentro de um sistema, e ver Deus fazendo diferente ou abençoando pessoas que você achava que nunca seria possível isso acontecer, aí dá um bleblade na nossa mente. Por quê? Porque nós não conhecemos a fé do coração de cada um, a motivação de cada um, a intenção de cada um. Mas eu sei que aqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas, recebem dele todas as coisas. Consegue entender isso? Sim ou não? E daí eu me ative nesse texto de Paulo, porque esse texto que Paulo fala dessa guerra espiritual, na verdade, eu acho que Paulo está lembrando uma igreja daquilo que ela precisa para viver, porque foi isso que deu o início na vida dela. E aí eu quero falar hoje do início das nossas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui que são novas no Evangelho, mas eu acredito que tem muitas pessoas que já são mais antigas, mais experimentadas, mais cascudas, né? Ou pelo menos que tenham mais tempo, né? Nós sempre falamos isso, que tempo de casa no Evangelho não define se alguém é espiritual ou não. O que define é se você tem experiência e tempo com o Senhor, obediência, caminhado com Ele, ouvido a direção dEle. Talvez alguém novinho no Evangelho esteja aí dando de 10-0 naqueles que já estão aí há muito tempo e perderam o Senhor de vista. Perderam o Senhor de vista. É uma coisa fácil de acontecer, é perder o Senhor de vista. Eu acredito que quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, e começa ali no versículo 10, ele está trazendo uma lembrança de como foi que aquela igreja começou, de como foi o princípio das coisas, trazendo assim a memória daquilo que eles precisariam para que a acomodação do tempo, ou o conforto do tempo, ou as situações que vão passando, o tempo vai passando, e o tempo, às vezes, ele rouba a nossa fé. Porque a maior prova, o maior teste para qualquer promessa de Deus é o tempo. Às vezes, nós somos muito ávidos para querer algo hoje, mas amanhã a gente esqueceu porque o tempo passou, nosso coração desesperançou, nós deixamos de acreditar que Deus poderia fazer, nós achamos até que Deus não olha mais para a gente, não quer mais aquilo, e nós perdemos e saímos do lugar que nós estávamos quando pedimos ao Senhor. É bem importante você saber disso. Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, você tem que lembrar exatamente aonde você estava, qual era o teu coração, qual era a tua motivação, para que ela permaneça até o fim, até a hora de você receber. E isso é antigo, eu dou alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quem já fez jejum de 21 dias de Daniel aí?
Quem já ousou essa experiência? Não, vamos fazer o jejum de Daniel. Pouca gente, né? Você ficou com vergonha de levantar? Só para fazer um cheque. Quem já fez um jejum aí? Isso fala daquilo que eu estou querendo falar hoje, da nossa espiritualidade, da nossa busca, do nosso empenho diante do Senhor, da nossa rotina, da nossa prática. Isso fala do quanto nós estamos querendo de Deus e quanto somos espirituais. Alguém colocou esse título dos 21 dias de Daniel, por quê? Porque no 21º dia, Deus respondeu a oração de Daniel. Mas quando você lê, Daniel não estipulou um prazo. Daniel não estipulou um tempo. Daniel propôs no coração dele jejuar e orar até que o Senhor respondesse ele. Aconteceu que a resposta veio no 21º dia. A tua pode vir no 2º, como pode vir no 40º, como pode vir no tempo de Deus, porque o tempo é dele, não é nosso. Mas você tem que permanecer onde você estava. Quando o anjo chegou para dar a resposta a Daniel, ele estava ali no lugar que ele tinha proposto estar, orando e jejuando, esperando a resposta, porque ele cria que Deus respondia a oração. E ele falou, não vou ficar sem uma resposta. Deus vai me responder. E aí ele propôs no coração dele, não colocar nada aprazível na boca dele. Alguns dizem que ele comeu só legumes, né? Eu não sei, quem gosta de legumes, aí não seria o aprazível legume, né? Mas ele não colocou nada que fosse aprazível na boca dele até que o Senhor respondesse. Você pode dizer amém? Isso mostra do empenho, daquilo que nós queremos. É muito importante saber disso. Como é importante você saber a história que contextualizou esse episódio de Efésios. Essa dica de Paulo, essa armadura que ele falou para os irmãos. Por quê? Porque Paulo chegou em Éfeso, está lá em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso para pregar o Evangelho. E ele chega, a primeira situação dele, ele encontra homens letrados, versados. Tinha um discípulo de Jesus chamado Apolo, que tinha muita eloquência para falar, ele era bom para explicar, para convencer as pessoas que Jesus era o Messias, ele tinha esse entendimento. E ele vinha trazendo as coisas segundo o entendimento que ele tinha e falando de verdades bíblicas. Mas quando Paulo chega e encontra aqueles irmãos, eram 12 irmãos que tinham se convertido com Apolo, que estavam ali andando, Paulo faz uma pergunta simples para ele, fala assim, vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês receberam o batismo do Espírito? Eu creio. Aí, assim diz o Cidinho, não o Senhor. Eu creio que a pergunta de Paulo foi por ele ter visto, talvez, palavra, ciência, conhecimento, mas não frutos do Espírito na vida daqueles irmãos. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo é notório, é notável, você enxerga, vê, sente, sente ao encontrar, né? Jesus e Maria, Isabel e João Batista, no ventre já reconheceram um ao outro, porque eram cheios do Espírito Santo desde o ventre. Aquele feto lá já movimentou todas as coisas, porque onde o Espírito Santo está, existe um movimento espiritual. Amém? Aqueles que carregam o Espírito Santo trazem a glória de Deus para a terra. Andam segundo Deus, buscam o Senhor, se relacionam com Ele. Um contato que você nunca pode perder é o contato com o Espírito Santo. Numa geração onde se procuram muitos ensinadores, coaches, como Paulo fala em Timóteo, né? Muitos procurarão doutrinadores, ensinadores que falem segundo o coração deles, segundo aquilo que lhe agrada.
nós precisamos voltar às Escrituras novamente e ter um contato real com o Espírito Santo, para que ele nos guie no meio de uma geração tão deturpada quanto a nossa, num momento tão difícil quanto o nosso. Ele traga um eixo, um prumo, uma firmeza e uma direção para andar, só com o Espírito Santo. Fora isso, a gente vai ficar rodando aí atrás de ventos de doutrina, buscando coisas que são abstratas, mas não o Senhor. E quando Paulo faz essa pergunta, eles falam assim: não, nós fomos batizados no batismo de João. Fomos batizados para arrependimento dos pecados. Então Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 homens, eles são cheios do Espírito Santo e foram batizados em nome de Jesus. Naquele dia, a vida deles foram transformadas. Raciocina comigo. Você pode ter conhecimento bíblico, você pode saber dos mistérios de Deus, você pode ser instruído por alguém muito eloquente, que fale bem, que traga para você até as verdades de quem é Jesus, de que Ele é o Messias. Mas se você não tiver o Espírito Santo habitando em você, essa obra não está completa. Ela precisa da força que move todas as coisas, é o Espírito Santo em nós. Você pode dizer amém? Você pode ter uma grande arma na tua mão, que é o conhecimento. Ter qual é a arma? Arma potente aí, que alguém pode ter aí? Fuzil. Você pode ter um fuzil .50 na tua mão, mas se ele tiver sem bala, ele não vai servir para você para nada. Hein? Sem munição. Vocês entenderam que bala é munição? Tá joia assim? Eles entenderam, Lu. Tá. Se tiver sem munição, esse fuzil não serve para nada para você. Ele é até uma boa arma, todo mundo vai até olhar assim, vai ficar até impressionado com medo do teu fuzil, mas na hora dele funcionar, aí já era. Tu vai ser levado pelo inimigo com fuzil e tudo. É isso que Paulo está falando nessa carta. Ele está falando desse interagir, dessa presença, dessa busca do Espírito Santo, que ele está trazendo uma realidade da guerra, que não está simplesmente na teologia, na voz, está naqueles que são guiados pelo Espírito. Você pode dizer amém? Depois disso tem um outro episódio que é muito interessante, diz que haviam uns homens que eram filhos de um fariseu lá, tinha uma patente lá no meio deles, espirituais, e diz que eles eram exorcistas. Eles militavam, tramitavam no meio espiritual, porque se eles eram exorcistas, eles estavam ali lidando com demônios. Aí não sei como, se eles estavam conversando com o demônio, botando um copo d'água, acendendo vela, eu não sei o que eles estavam fazendo para aliviar a dor de alguém que estava oprimido e endemoniado. E eles curtiram quando eles viram Paulo lá expulsando demônios, expulsou demônio de uma mulher lá, adivinha, foi preso por causa disso, tudo isso em Éfeso. É o começo da igreja em Efésios. E aí Paulo expulsa o demônio daquela mulher, eu acho que eles gostaram daquilo e começaram a querer, então, expulsar os demônios. E eles falavam assim: eu esconjuro a vocês, no nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E diz que aquele demônio se levantou contra aqueles, acho que eram 5 homens, e deram um piau neles, deram uma surra neles, deixaram eles pelados, nu, fugiram. Fugiram nu daquilo. Mas é engraçado que a Bíblia fala que houve temor no meio do povo, por conta do Evangelho dos apóstolos. Porque eles viram quem tinha o verdadeiro poder para lutar contra aqueles espíritos. Eram aqueles que carregavam em si o testemunho e a presença do Espírito Santo. Para raciocinar de novo. Não adianta você crer
em alguém que você conhece, que fala de Jesus, que tem muita unção, muita graça, e você está lá, eu pertenço ao grupo dele, falo com ele, tenho comunhão com ele, ele é meu amigo, mas você não conheça o Jesus que ele serve. Você só conheça de ouvir falar. Às vezes, a gente se apoia em pessoas, em pastores, em pais, em discipuladores. Filho de crente é assim. Não, meu pai ora por mim, minha mãe ora por mim. Estou de boa. Vou levando minha vida aí, uma hora você vai tomar uma surra que vai ficar pelado no meio da rua. Porque a luta espiritual, os demônios que nós lutamos, eles não se dobram a quem não tem um conhecimento profundo, uma vida entregue e o Espírito Santo operando em você. Não é simplesmente falar o nome de Jesus como se fosse um talismã na hora do sufoco. É o Jesus que está na Bíblia, é o Jesus que meu pai prega, é o Jesus que fulano conhece, não vai adiantar. Essa guerra não é vencida assim. Ela é vencida com alguém que, de fato, olha com seriedade para Jesus e fala assim, eu vou te seguir. Minha vida está nas tuas mãos. E eu quero te buscar e conhecer a cada dia. É assim que vence essas guerras. Amém? Nessa atmosfera que se converte muitos magos, muitos feiticeiros, muita gente que seguia artes mágicas, diz que eles vieram publicamente confessando seus pecados. Publicamente. Isso está lá no 19, 20, se eu não me engano. Diz que, em Atos, eles vêm publicamente já denunciando seus pecados, vindo para a luz e trouxeram tudo que era livros de artes mágicas, de filosofias que eles seguiam, de coisas que se juntasse tudo, tacaram fogo, mas se juntasse tudo e vendesse, era muito dinheiro na época. Eles se converteram nessa atmosfera espiritual, sabendo quem era o verdadeiro Deus, sabendo quem era que eles deveriam seguir a Jesus, e sabendo que eles precisavam ter comunhão com esse Deus, com esse Espírito Santo, que move todas as coisas em nós. Lá na frente, depois de um tempo passado, depois de uma longa caminhada, Paulo, então, olha para eles e vem ensinando novamente todas as doutrinas, falando para eles como eles têm que proceder na igreja, como eles têm que viver, não retribuindo mal por mal, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que edifica. Paulo vem falando, ele fala da igreja, como que a igreja é feita, sobre os ministérios, sobre cada um se sujeitar uns aos outros, e ele termina a carta dele falando assim, porque a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Para pensar, não parece que a igreja que está ouvindo isso estava lutando contra carne e sangue? Sim ou não? O que vocês acham? Vai embora. O que vocês pensam? Interaja aí, gente. Anima o pregador. Parece que a luta está sendo travada na carne, no Google. Não vamos fazer o que dá certo. Parece que eles abandonaram aquilo que era espiritual, a comunhão com o Espírito Santo, a oração, o obedecer, porque é uma regra de princípios. Paulo fala até sobre a família, como o marido tem que se portar, como a mulher tem que se portar, como os filhos têm que se portar. Se ele está dando esse ensino para essa igreja, é porque parece que isso tudo estava perdido. Eles não sabiam mais como viver segundo a vontade de Deus para a vida deles. Como eles teriam que se portar, como Jesus teria que ser o dono, o Senhor da vida deles. Enquanto eles estão militando no meio humano,
achando que as coisas se resolvem de maneira humana, se resolve na conversa, se resolve no jeitinho, se resolve no dinheiro, se resolve estudando, se resolve fazendo alguma coisa. Paulo fala assim, escuta, ei. E aí eu quero que vocês ouçam isso hoje. A tua luta, ela não é contra carne e sangue. A tua luta não está no ambiente humano, na terra. Essa guerra ela é espiritual e ela é vencida nas regiões espirituais celestes. Ela não é contra carne e sangue, ela é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Onde nós temos que lutar? Nas regiões celestes. Você pode dizer amém? É lá. Aí por que eu estou falando que essa palavra para mim parece propícia para o dia de hoje? Porque o que possibilitou, o que nos deu autoridade, o que trouxe perdão para os nossos pecados, o que nos transformou de seres humanos comuns para seres espirituais. Jesus falou isso. Vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Nós somos extraterrestres. Nunca esqueça disso. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a isso aqui. Eu não pertenço a isso. A minha morada está lá em cima. Tem um tesouro lá em cima me esperando, tem uma morada que Jesus falou que está preparando para mim. Tem um Senhor me aguardando, tem uma coroa que eu vou ser coroado, tem uma vida com Ele. A vida não se resume aqui, nem acaba aqui, ela é eterna. Nós somos eternos e vamos viver eternamente com Ele. Mas isso foi possibilitado porque Ele morreu na cruz. Nos comprou, nos resgatou. Eu acredito que quando Jesus fala assim, fazer isso em memória de mim, é para que a gente lembre que o preço foi pago. E que agora eu posso levantar e vencer com Ele. Que eu não sou mais sujeito a ser dominado pelos dominadores desse mundo. Que as hostes espirituais do mal não vão mais controlar a minha vida. Que eu vou viver o que Ele quer que eu viva, eu vou viver a vontade dEle aqui nessa terra, e eu vou provar nessa terra. Eu acho que é por isso que o profeta fala assim, se você quiser. Já parou para pensar nisso? O verbo que ele usa é o querer. Ele fala, se você quiser, você comerá o melhor dessa terra. Está no querer. Você tem que querer. Eu quero aproveitar esse tempo nosso, que vamos partir o pão, para que você faça um concerto contigo e Deus. Para que você relembre que você é espiritual. Que nada acontece na tua vida por acaso. Que para tudo Deus tem um plano, ou para tudo Ele tem um escape. Que tudo vai cooperar para o meu bem. Que a minha vida pertence a Ele. Que o meu suprimento vem dEle, o meu sustento vem dEle. A minha força vem dEle, a suficiência vem dEle, e eu preciso dEle para todas as coisas. Todas as coisas. Deus faz coisas até quando nós entendemos errado, mas nos movemos por fé. Deus faz. Quando alguém se move por fé, Deus faz. Quando a fé é por conta dele, você pode estar até equivocado na teologia, tomando uma posição que nem era para fazer, mas ele honra.
Ele honra. Eu estava lembrando da minha primeira experiência com Deus. Primeira, na minha conversão. A primeira experiência de obediência. Talvez eu falando da minha, você lembre da tua, para que a fé reanime no teu coração. Eu era comerciante. Tinha uma fábricazinha de mochila, tinha uma loja. Tinha uma loja de aviamento também. Eu tinha algumas coisas. Aqueles comerciantes enrolados da vida. Quem trabalha no comércio aí sabe como é que é isso. E aí eu estou lendo a Bíblia, que a primeira coisa que eu acho que todo crente tem que fazer é ler as Escrituras, conhecer as Escrituras. Como você vai conhecer Deus se você não lê na Bíblia? A Bíblia diz que é a palavra de Deus. De geração em geração ela tem sido a palavra do Senhor, tem guiado todas as pessoas. Como você vai ter comunhão com Ele se você não sabe nem o que Ele fala, a vontade dEle para a tua vida? Está ouvindo homens. Tem que ler, amado. Lê orando. Vai lendo. Lê sem entender, um dia Deus vai usar o que você está lendo. Vai te lembrar, mas lê. Amém? Hoje nós temos a maior facilidade de ler as Escrituras. Tu carrega ela no telefone. É só você silenciar o teu WhatsApp, o teu Instagram para não receber notificação, tira as notificações, que aí tu lê à vontade. Né? Bota no modo avião. Boa, Luciano. Aí você mantém ali para ler, precisa ler. E eu estou lendo a Bíblia e parei num texto de Romanos 11, dizendo assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E eu falei, como é que isso vai ser na minha vida? Eu estou devendo a todo mundo. Quem vive como eu vivia no comércio, a gente deve, porque você compra fiado, vende à vista, paga o que comprou, compra de novo, ganha o lucro, é assim que a gente vive. Mas eu interpretei que eu não podia dever nada, nem aquilo que ia vencer ainda. Foi assim que eu interpretei. Aí o que eu fiz? Novo convertido doido. Comecei a chamar todo mundo que eu devia para pagar. Comecei a chamar e comecei a pagar. O dinheiro acabou, vendi o carro. Acabou o dinheiro do carro, ainda estava devendo. Aí comecei a chamar os donos das mercadorias que tinha nas lojas. Ó, pega a tua mercadoria e leva, não quero não. Aí o cara, o que houve? Vai fechar a loja? Eu falei, não posso dever nada a ninguém, não tenho dinheiro para comprar. Eu falei, cara, mas nem venceu a duplicata. Ainda é 30, 60, 90, naquela época até 180 dias para pagar. Não venceu a duplicata. Eu falei, mas eu não posso ficar com a mercadoria, pode levar. Aí o cara, o que houve? Eu falei, cara, eu me converti. Agora eu sou crente. O cara, tu tá maluco, cara. Não, cara, leva a tua mercadoria. Pode levar, eu não quero mais aqui não. E aí eu fiquei com a loja vazia. Sem nada, só com as mochilas penduradas no mostruário. Já sem funcionário sozinho, mas eu não tinha outra coisa para fazer. Morava em Campo Grande. E o comércio era Vilar dos Teles, pertinho, a pé. Pegava meu ônibusinho e ia para lá. Botava a Bíblia em cima do balcão e começava a ler. E orar, Senhor, eu estou obedecendo, mas está complicado o negócio. Faz aquela música, a prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar. Me dá uma vitória, porque desse jeito eu não vou aguentar, não é assim? Aí eu estou lá orando, de repente eu levanto os olhos assim, eu vi um cara todo de branco. Eu achei que era uma visão, né? Falei, é um anjo. Minha primeira visão da vida é um anjo. E eu fiquei parado olhando para o cara assim, eu acho que eu estava chorando, que eu estava orando, e o cara parado me olhando assim, o anjo, com
com a mochila na mão, a mochila preta, lembro como hoje. E eu fiquei olhando assim para ele olhando para mim, ele não falou nada nem eu, e eu estou esperando o anjo falar. Mas não era um anjo não, era um homem mesmo, era um médico. E ele falou para mim assim, essa mochila que estava ali fora é de vocês? Falei, é. Quanto custa? Aí eu dei o preço do varejo, né? Porque a loja a gente vendia preço de varejo, e como eu fabricava, eu tinha o preço de atacado, que era metade do preço. Aí eu falei o preço, ele falou assim, rapaz, você teria 1.200 mochilas dessa? Eu falei, nós fabricamos, eu posso fabricar para você. Aí ele falou assim, então só pode ser Deus que me trouxe aqui. Eu falei, eu tenho certeza. Ele falou, cara, eu sou médico de uma empresa chamada AGA, é uma empresa de oxigênio. E a mulher do presidente resolveu incentivar as crianças a irem para a escola, na comunidade lá do lado da fábrica. E eles vão dar uma mochila cheia de material escolar, e me deu essa incumbência de comprar isso, mas eu não sei, eu perguntei onde é que eu podia achar, alguém me falou que era aqui em Vila dos Teles, eu passei aqui, vi a tua mochila, falei, vai ser aqui que eu vou comprar, tu faria essas 1.200 mochilas, mas tem que vir com o nome da empresa. Eu falei, a gente faz. Eu posso já deixar pago, que aí eu nem preciso mais voltar aqui, tu já leva lá e entrega, eu fico livre dessa incumbência? Eu falei, pode. E o cara deixou o cheque de 1.200 mochilas paga adiantado, sem eu ter feito uma. E aí, quando eu contei essa história para o Franco, ele morreu de rir de mim. Ele falou, cara, tu interpretou o texto errado, cara. Dívida é aquele que tu compra e não paga. Se ainda vai vencer, tu não está devendo. Só se vencer e tu não pagar. Tu tinha que ter conversado comigo. Falei, agora já era, agora já foi. Mas Deus não honra a fé, mesmo quando você interpreta ela errado. Foi a minha primeira experiência. Deus fez uma mulher querer dar mochila para alguém, mandou um médico ir lá onde eu estava, o cara aparecer que nem um anjo, quietinho atrás do balcão lá, chorando, pensando assim, Senhor, eu não tenho nem dinheiro do ônibus para ir embora para casa. E sair com um cheque já de 1.200 mochilas vendidas. Depois disso, Deus fez outros vários milagres. Porque Ele faz. Ele honra a fé. Ele honra quando alguém se move por fé para Ele. Não é porque alguém falou, não é porque alguém ensinou, é porque você olha e fala assim, é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. Ele honra. Deus busca adoradores. Deus busca homens e mulheres que queiram entregar a vida totalmente e confiem nele para todas as coisas. Porque o espiritual move o físico. Amém? O céu, ele governa sobre a terra. O céu governa sobre a terra. As coisas acontecem com a gente aqui, elas aconteceram primeiro lá, no espiritual, depois elas vêm acontecer aqui. Depois. Não é na mesma hora. Mas nós precisamos crer. Você precisa crer. Que o Senhor encontre fé no teu coração hoje. Em nome de Jesus. Que você refaça hoje uma aliança com Ele. Fale assim, Senhor, não é um ritual que a gente está fazendo. Simplesmente para lembrar que Tu morreu por nós sabemos disso. Eu preciso lembrar do benefício que foi a Tua morte. Eu preciso lembrar do que ela me possibilitou. Esse tempo agora me lembra
quem eu sou, que eu fui conquistado por Ele, que eu fui comprado por Ele, que eu fui incluído nos planos dEle, que a minha vida agora não pertence mais a mim, mas agora eu ando aqui, carrego a glória dEle comigo. E Ele vai mover o sobrenatural na minha vida, porque Ele é o único que pode fazer. Nenhum de nós, com o nosso maior intento, destreza, com a maior capacidade que a gente tem a fazer qualquer coisa, nunca vai se comparar ou chegar, é muito ínfimo diante daquilo que o Senhor pode fazer. Ele pode. É nele que nós temos que confiar. É nele que as nossas mãos, a nossa vida tem que estar nas mãos. É justamente nele. Amém? Então vamos fazer hoje esse encontro perfeito. Vamos hoje, em nome de Jesus, tomar desse cálice, desse pão e falar assim: Senhor, eu tenho um pacto contigo, porque tu fez um pacto por mim. Tu morreu naquela cruz, agora eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero viver a minha vida inteiramente nas tuas mãos. Guia a minha vida. E deixa Ele te guiar, porque a melhor mão para te guiar é a dele. Vamos fazer assim? Em nome de Jesus. Amém?